Recentemente você estava sendo cogitada como conselheira da IRB. O que Verdade. aconteceu? Saiu várias matérias, porque você é uma pessoa famosa. Querendo ou não, você é É. famosa nesse mercado financeiro. E aí teve bastante gente falando algumas matérias sensacionalistas, Ah, colocam de uma sim. forma, outras matérias colocam de outra forma. Explica nas suas palavras exatamente o que aconteceu. Legal, vamos lá. Bom, essa tentativa, ela não é nova, né, a gente já fez isso na Assembleia do ano passado, a gente fez o que se chama de PPP, Pedido de Procuração Pública, né. Então o que que é isso? Você disponibiliza um time jurídico para que acionistas tenham a possibilidade de votar. Eles poderiam votar sem esse pedido de procuração? Sim, mas tem que ter um advogado, porque não teve boletim de voto, que é aquele que você preenche e manda para a companhia. Então, para facilitar o acesso do direito de voto do acionista, a gente costuma, no IRB, disponibilizar esse time jurídico para que todo mundo vote. Na última Assembleia, na Assembleia de 2022, o resultado foi um pouco parecido. A gente teve 12% dos votos, o meu nome foi rejeitado por 28%, que é Bradesco e Itaú, que tem, a maior parte dos votos, eles não são controladores, mas são os grandes acionistas de referência. Então, ali a gente já sabia que, assim, existia alguma chance? Existia, teria que ter um engajamento de pelo menos 28% dos investidores, chegamos a 12, o que é sem precedentes no nosso país. Você pegar um monte de acionista que tem 1, 100, 1000 ações, juntar todo mundo, sabe, é um baita trabalho, Uhum. mas que é muito legal, porque você está dando voz para esse acionista, né, que às vezes nunca tinha votado, nunca teve a sua voz ouvida, né. Então, mesmo em 2022 a gente não tendo chegado no conselho de administração, a gente considerou uma vitória, porque também, mostra para a companhia que, poxa, os acionistas, por mais que sejam minoritários, por mais que tenham poucas ações, estão acompanhando, estão apoiando, estão de olho no que a empresa está fazendo. E essa participação ela é extremamente importante. Não é uma coisa do tipo, chegar com o pé na porta e sabe como muita gente interpretou? Não, é mostrar para a companhia: "Olha, estamos te apoiando nessa matéria, nessa aqui não, quero assim, quero assado", né. Então as pessoas confundem hoje em dia, é muito fácil você confundir ativismo com militância. A gente não faz militância, a gente faz ativismo. O que que é isso? Eu tenho X% dessa empresa, eu vou expor a minha opinião como acionista, como investidor dessa empresa. Então foi isso que a gente fez no ano passado. E neste ano de novo. E o que eu achei muito curioso é justamente isso. No ano passado, assim, não saiu nenhuma matéria desse tipo de coisa. Nossa, a Luiz Barsi rejeitada por 20 milhões de ações. Lembrando que cada ação representa um voto. Dá a impressão que 22 milhões de pessoas É disseram busca clique, né? não. É claro. Caça-clique, matéria Mas, caça-clique. de novo, são as ações, obviamente, de Itaú e Bradesco que apoiavam o outro candidato, que é o seu Antônio Castro, que foi ex-presidente do conselho de administração da companhia. Tendo essa oportunidade da GE, a gente achou, bom, vamos de novo colocar um candidato aqui que represente outros acionistas que não os acionistas de referente. Então, somente quanto isso. Então, não estou me sentindo rejeitada. Inclusive, muito obrigada para os 7,5% dos investidores que votaram, né? Sempre bom ver o copo meio cheio. Foram 6 milhões de ações. O Barsi tem 1 milhão e pouco. Nossa, Então, quer dizer, são 6 milhões de de votos apoio. de apoio. Quer O dizer, restante estava muito concentrado. Bradesco e Itaú, claro, duas claro. instituições Você teve gigantescas. também muitas abstenções. Você, por exemplo, uma BlackRock. BlackRock não costuma tomar partido, né, então como é um fundo geralmente eles investem via ETF, ou fundo de pensão, enfim, eles não costumam votar, eles sempre costumam se abster de algumas matérias. Então é completamente normal em uma empresa que você tem acionistas de referência. Mas não me senti rejeitada, me senti Que inclusive fique muito claro que não é uma eleição presidencial, que cada um tem um voto, cada brasileiro tem um voto. Não, não, eu li isso numa tem grandes matéria, concentrações ali. lembrando que cada voto vale tipo 1 ponto. Então quer dizer que 22 milhões de pessoas votaram contra mim? 10% do Não, Brasil, né? exato, A gente não. tem 2 milhões de pessoas na bolsa. Não, foram Agora, Lu, principalmente 2 e a acionistas situação que atual da empresa? Como é que tá? Né, depois óbvio. daquela fraude que aconteceu em 2020, que a Esquadra Investimentos colocou a IRB contra a parede, as ações despencaram. Aí a gente viu que o Luiz Barsi, o seu pai, ele investiu, mas sempre deixando claro que, assim, para o patrimônio dele era um valor muito pequeno frente ao É. patrimônio. É legal a gente deixar claro isso para as pessoas, porque algumas matérias colocam: Luiz Barsi investiu uma fortuna, que realmente é uma fortuna, mas frente ao patrimônio total dele, não é algo muito significativo. Uhum. Mas como é que tá a situação hoje da IRB, Lu?
Ó, é o seguinte, eu sempre tomo muito cuidado com o que eu falo sobre híbrido para não tirar de contexto, para fulana falou tal coisa, tá fazendo recomendação, né? Eu faço parte do comitê de auditoria. O que que é isso? É um órgão de assessoramento do conselho de administração. Então, as matérias que o conselho de administração entende que sejam importantes, passa para o comitê de auditoria, que avalia, que fiscaliza, enfim, que assessora o conselho de administração em muitas pautas, como principalmente balanço, né? Principalmente também auditoria interna, que foi justamente onde o calo pegou lá em 2020 na questão da fraude. Por eu fazer parte desse comitê de assessoramento, desse comitê de auditoria, eu obviamente não posso falar, né? Eu estou sempre em período de silêncio, eu não posso negociar, eu não negociei desde que eu tomei posse em julho de 2022, salvo quando tive autorização para fazer a subscrição, né? Que teve no final do ano, e fiz um arredondamento de 70 ações no início do ano também com autorização. Mas fora essas autorizações, a gente é aconselhado a não falar e a não negociar o ativo. O que eu posso dizer que é público, obviamente, né? A empresa ela ainda divulga mensalmente os seus resultados com alguma defasagem, né? Por conta daquele plano que se delineou junto à SUSEP. Esse plano já foi cumprido, mas ela tem ainda a obrigação de divulgar esses resultados mensalmente com esse gap de 3 meses. Então, por enquanto, o que é público, a empresa vem de fato numa ascendente. Então, tem sido bem sucedida em fazer o que eles disseram, né? Qual que era o plano? Cleaning, limpar os contratos podres, vamos dizer assim. Fixing, então, corrigir, meio que arrumar a casa, né? Varrer todo o tapete varrer toda a sujeira para fora. Os bons, né? Exatamente, não é para varrer para dentro do tapete, é para fora. Vamos limpar todo esse balanço. E por fim, growing, né? Growth, que tá mais para frente ainda essa ideia. Então, a empresa ainda está num período de limpeza, principalmente agora com essa nova administração que tomou posse no final do ano, no início desse ano, que é essa mudança cultural. Por que isso é importante, né? A gente tem que lembrar que o IRB, até não muito tempo atrás, era o seu autorregulador. Então, era no IRB que estava ali toda a grande expertise sobre o mercado de resseguros no país. Então, você imagina, quando você tem um monopólio, você está lá em cima, você não precisa ir atrás de cliente, o cliente vem até você. Por mais que não fosse mais uma estatal há algum tempo, ainda pairava um pouquinho daquele ambiente meio monárquico, sabe? Do tipo, não, diretoria fica no último andar, enquanto, sabe? Coisas desse tipo. O que eu acho que a nova administração tem sido muito, tem feito com bastante competência é justamente essa mudança cultural do tipo, olha, essa aqui é uma empresa que precisa dar lucro para os seus acionistas. Essa aqui é uma empresa que precisa ter rentabilidade. Como é que você tem rentabilidade? Você vai olhar, você vai precificar corretamente o risco. E nós vamos negar correr alguns riscos, né? Que é o contrário da política que foi feita anteriormente, que é, vamos colocar prêmio para dentro, vai vir sinistralidade? Mas lá para frente, depois eu resolvo. Vamos colocar mais coisa para dentro, tal, e não se avaliava muito bem os prêmios ali, né, a subscrição que estava sendo aceita pelo ressegurador, né? Então, eu acho que essa mudança de clima organizacional da empresa é extremamente importante para que, obviamente, essa mudança seja duradoura no IRB. E eu tô vendo isso acontecer, né? Então, eu acho que do que eu posso falar que é público, enfim, da minha opinião é essa. Agora, em relação ao Barsi, que também não está podendo negociar, porque, obviamente, se eu estou em período de silêncio, é por conflito de interesse, isso se estende a ele, né? Também não está comprando, mas o nosso otimismo com a empresa ele permanece o mesmo. A gente não comprou porque, fulano falou tal coisa, ou porque, sabe, nada disso. Pra ganhar no curto prazo, porque tem gente que compra IRB pra ganhar em um mês, né? Muito complicado. É uma decisão de longo prazo, né? Toda a empresa decisão. Tá mudando, não é de um dia pro outro. Tá toda decisão que a gente toma não é para amanhã. Você tem uma noção, Carol. O Barsi começou a comprar IRB lá em 2021, eu não vou lembrar o mês exato, mas acho que no começo de 2021, depois intensificou no segundo semestre, quando ele de fato decidiu montar uma posição maior. Mas geralmente ele faz isso, ele compra algumas ações, monitora, deixa ali e tal, tenta uma conversa com a administração, que é muito comum para grandes investidores, inclusive investidores institucionais, analistas, enfim. Tenta avaliar ali, interpretar alguma coisa que a gestão falou e toma a sua decisão. Não, vou esperar, vou continuar, acredito nisso aqui, tem futuro, etc, etc.
E obviamente, assim, eu acho que uma das grandes qualidades do meu pai é que, desde a década de 70, ele sempre falou abertamente sobre o que ele estava fazendo. Então, as pessoas se impressionaram. Nossa, o Barsi comprou 1,5% do IRB. Isso aqui deve ser muito bom. Na época, foram 35 milhões de ações, né? Antes do grupamento. Caramba, se o Barsi está colocando toda essa grana, eu vou botar toda a grana que eu tenho. Só que é injusto você pensar que a pessoa que está falando do outro lado saiba o que você tem. Sim. Quais são as suas finanças? Qual é o risco que você está disposto a correr? Então, é por isso que a gente sempre fala, olha, isso aqui é para longo prazo. Se cair, eu vou continuar comprando. Isso aqui não vai me matar. Se subir, eu vou ganhar muito dinheiro, mas se virar pó, é uma parcela do meu capital, né? Então, eu acho que falta muito discernimento para os investidores iniciantes. Eu acho que as pessoas se deixam levar pela ganância, tentam culpar terceiros pelas suas péssimas decisões, né? Obviamente, é muito mais fácil você culpar o Barsi, você culpar a mim, do que você se fazer essa autorreflexão, né? De falar, caramba, acho que eu errei a mão aqui, né? Mas, enfim, eu acho que como qualidade de empresa, ela passou por um período extremamente conturbado, né? E virou empresa de sócio-torcedor, empresa que ficou na mão de fundos que shorteiam, enfim. Então, acabou virando um cassino, né? E as pessoas têm muita dificuldade com o IRB, com outras empresas que estão nessa situação, de ver por detrás do ticker. O que tem lá atrás? Poxa, tem mais de 200 colaboradores lá, muitos, inclusive, que têm relações familiares do tipo, meu vô e meu pai trabalharam aqui, eu amo essa empresa, eu quero fazer isso aqui, sabe? Então, esquecem o que tem por trás, que ali por trás tem uma empresa que continua gerando empregos. Uma gestão, exatamente. De novo, empresas são organismos vivos, que mudam de direção, né? Então, em resumo, a gente continua no papel, o Barsi continua no papel, a gente continua otimista, mas não é para amanhã. É um negócio que demanda tempo.